Fala galerinha do Hora H Esportes, estamos aqui mais uma vez para uma live e hoje iremos receber Ranielli. Rapaz, o cara jogava demais na década de 90. Os caras mais informados. Ah, ele aí, já pintou aí, vamos puxar ele para cá, no meio da nossa conversa. Vamos, vem para cá, Ranielli. Boa noite, meu amigo. Tudo em paz? Tudo bem, graças a Deus. Tirando essa situação horrível que a gente se encontra, mas tá tudo bem, cara. E hoje eu trouxe uma homenagem, ó. O Juari me deu, do Santos, trouxe para colocar para mostrar para você aí, ó, da sua história também no Santos, cara. Juari fez o nome no Santos, fez nome no futebol, tem muita moral na Itália. Tive o prazer de Muito. conhecer. Então, além de ser um grande jogador, ter sido um grande jogador, um grande atleta, mas é uma grande pessoa também. Muito, muito. E na época que eu jogava, não comparado a vocês, mas ele foi meu professor, foi meu técnico, e eu tive a honra há um pouco de tempo atrás aí fazer o Respeito à Minha História com ele, foi bem bacana, cara. Ó, e o Camando Caio acabou de entrar aí, ó. Camando Caio, Mário Tilino da Vila Topeiro, esse é um grande amigo que a bola me deu. O Barbiroto entrou também aí. Ou não viu o Barbiroto? Entrou, o Barbiroto é uma das referências que eu tenho na vida, como atleta e como pessoa. Me ajudou muito ele e o pai dele, seu Antônio, foram fundamentais na minha ida do Caxias para o Palmeiras na época. Puxa, nós já vamos falar sobre isso aí. O Camanducaia, terça-feira que vem, vai ser com ele o Respeito à Minha História. Oh, que maravilha, muita história mesmo. Uma carreira brilhante e eu tenho orgulho de manter a amizade até hoje com ele. Isso é bem bacana. Isso daí não tem preço, né? Eu acho que as amizades são o que eterniza e que não tem preço, né, cara? Não, isso sem dúvida, como o Falcão falou uma vez, o atleta, o jogador de futebol morre duas vezes, né? E essa primeira vida que a gente teve como atleta, evidentemente que fica a história, mas a gente leva para a vida todas as amizades que ficam. Conquistei inúmeras, graças a Deus, isso tenho muito orgulho, sou muito grato a isso, do futebol poder ter me proporcionado de conhecer pessoas tão importantes e que fizeram parte da minha vida e que eu fizesse com que eu crescesse também como um ser humano. Verdade. Ranielli, para quem não sabe, como que surgiu a ideia de jogar bola? Hã? Alexandre entrou, meia, começou no União São João, São Paulo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Santos. Puxa, sei, Alexandre. Poxa, um grande abraço, Alexandre. Abração, Poxa, Alexandre. que legal. Vai começar a pingar aí os pessoal já, hein? O Rodrigues aqui jogou comigo no Sport Recife. Grande abraço. Eita, que legal, cara. E aí, ó, para quem não sabe, da onde surgiu a ideia de jogar bola? Porque naquela época eu acredito que foi durante o começo de escola, né? Normalmente o pessoal jogava futsal na escola, né? Na verdade, assim, a minha infância foi numa cidade. Na verdade, não era a cidade, era uma região perto aqui de São Marcos, perto de Caxias do Sul. E era meu sonho do meu pai de que ou meu irmão, que é mais velho, 11 anos do que eu, ou eu fosse atleta profissional de futebol. Infelizmente, quando eu tinha 9 anos, meu pai faleceu. E o meu irmão teve inúmeras oportunidades, né? Nós morávamos numa comunidade que chamava Pedras Brancas, e eu fui criado ali, minha família era dono de um posto de gasolina na época, de restaurante, e atrás da minha casa, atrás do colégio, atrás do restaurante e do posto, era o colégio onde eu estudava, e uns 50 metros do lado era o campo de futebol do time nosso amador. E eu fui criado ali até os 11 anos, né? Meu pai faleceu e nós viemos para Caxias do Sul, só eu e minha mãe. Meus dois irmãos nesse período casaram, e aí eu vim para Caxias. Eu já tinha uma família que era envolvida com futebol. Meu irmão, infelizmente, não deu sequência, não quis, tinha um potencial enorme. E aí eu vim, quando nós mudamos para Caxias, eu procurei através dos meus primos, o Ney e o Vander, que é meu padrinho, inclusive, que eu considero como segundo pai. Eu me informei onde teria teste no Caxias, porque eles todos tinham jogado nas categorias de base do Caxias e chegaram até profissionalizar.
mas não deram sequência. E aí eu fiz o teste dia 3 de fevereiro de 1983, no Caxias, aí fui aprovado e aí eu comecei minha história no clube. Fiquei até julho de 1990, quando eu fui emprestado, com 19 anos, eu fui para o Palmeiras na época. E aí você já comentou aí um pouquinho que a inspiração veio de quem mesmo? Na verdade, minha família era toda envolvida com o futebol, né? Não chegaram a dar sequência longa na carreira profissional, mas assim, eu tinha, o meu irmão tinha uma qualidade tremenda, então me espelhava, meus dois primos, né? E eu acompanhava, sempre que podia, acompanhava os jogos deles, eles jogavam futsal também, paralelo, então eu estava sempre ligado a eles e ao futebol. E aí foi dando esse suporte até eu conseguir me tornar jogador profissional. E como que foi essa chegada, a saída do Caxias para até chegar no Palmeiras? Como que surgiu essa ideia aí? Olha, foi o seguinte, na verdade eu subi para o profissional com 17 anos de idade, o que para a época era uma coisa assim rara de acontecer, né? Normalmente você subia com 20 anos de idade para o profissional, quando subia, porque na verdade essa transição, você completava 20 anos, você ia saber se era profissional ou não, dependendo do que o clube decidisse. Mas Uhum. foi prematura essa notícia para mim, infelizmente, com 17 eu já fui convidado para treinar com o profissional, mas só fui jogar no ano seguinte, em 1989, aí já com 18 anos. Quem me lançou o técnico foi o Francisco Neto, conhecido aqui como no Rio Grande do Sul como Chiquinho. No ano nós somos campeões do interior, e em 90 eu fiquei para conquistarmos o bicampeonato do interior e fomos vice-campeões gaúchos. Eu fiz um campeonato muito bom na época, e por isso que eu te falei do Barbiroto. O pai do Barbiroto tinha muita amizade com a diretoria do Palmeiras na época. Uhum. E, coincidentemente, o técnico, o seu Orlando Bianchini, que já, infelizmente, já faleceu, era da cidade de São Carlos, mesma cidade que o presidente do Palmeiras na época, seu Carlos Bernardo Faquina Nunes. E o Palmeiras estava procurando um meia, novo, porque eles estavam negociando com negociando o Edu Manga com o futebol mexicano e queriam um atleta para fazer a reposição. E nesse meio, o pai do Barbiroto me indicou para a diretoria do Palmeiras. O pessoal do Palmeiras comentou com o Tele Santana na época, que era o técnico, e o Tele fez o presidente ligar para o seu Orlando Bianchini, que era o técnico aqui, perguntar de mim. Aí ele falou, pode levar de olho fechado, o menino tem 19 anos, é um potencial impressionante, é titular do nosso time, e nós fizemos uma campanha muito boa. O Palmeiras me levou inicialmente por empréstimo, para o Campeonato Brasileiro de 90, de agosto até dezembro, mas antes mesmo do término do contrato, o Palmeiras decidiu me comprar, uma coisa que me orgulha muito até hoje, que foi a maior negociação até hoje do Caxias, na história do clube, e aí fui comprado pelo Palmeiras em dezembro de 1990. E aí, você lembra de algum jogo que você tenha jogado no Palmeiras que foi destaque, você sentiu uma diferença muito grande do Caxias para o Palmeiras? Cara, eu cheguei num momento muito tenso do Palmeiras, né? O Palmeiras vivia uma fila de... Naquele ano eram 16 anos sem conquistar um título, o último tinha sido em 74, era uma pressão enorme, tinha um grupo de jogadores muito qualificados, mas a questão da falta de títulos era uma coisa que pesava muito. Elzo, Veloso, Toninho, zagueiro, Toninho Cecílio, Dida, Careca Bianchese, Jorginho, Betinho, era um time, e eu consegui minha vaga de titular no time, fizemos uma boa campanha. Na época eu até joguei de volante, ao meu lado era o Dorival Júnior, o outro volante pelo lado direito. Fizemos uma campanha muito boa, fomos eliminados nas quartas de final para o Grêmio. E aí mesmo assim o Palmeiras decidiu me comprar, eu fiquei daí em definitivo, mas aí eu tinha contrato daí até dezembro de 91, mas aí houve negociação com o Santos. O Palmeiras comprou o César Sampaio à época, e uma negociação que se arrastou por 40 dias, e o Palmeiras ofereceu um valor em dinheiro, e mais eu e o Serginho Fraldinha.
e o Santos só aceitou a negociação a partir do meu nome, quando o meu nome entrou na negociação, que eles queriam muito que eu fosse, e aí acabou em julho de 91 concretizando esse negócio. Ó, o Barbiroto aqui, ó. Conta como você saiu do banco para fazer o treinador ter três cambalhotas no campo. Foi o Campeonato Gaúcho em 1990. O técnico que ele se refere é o seu Orlando Bianchini. E, pô, foi um grupo maravilhoso. Nós temos um grupo aí no WhatsApp até hoje, nos falamos todos os dias. Foram pessoas muito importantes para mim, principalmente o Barbiroto, né, que eu já mencionei. Uhum. E dá três cambalhotas do técnico, só o Zagallo mesmo, né? Oh, ele prometeu e, coincidentemente, eu fiz o gol. E aí fui cobrar dele. Corri para o banco para a gente comemorar e exigi que ele desse as cambalhotas e ele deu. Foi bem naquela época. Puxa, e aí veio a transição do Palmeiras para o Santos, né, cara? Chegando no Santos, também não tinha a expressão do Santos sempre foi essa, né? Tipo, um time, será que o que vai acontecer com o Santos? Sempre os meninos da Vila, sempre pensando em coisas novas, né? E aí você vem e sai um dos maiores caras, que era o César Sampaio do Santos. Qual que foi a realidade quando você chegou no Santos, cara? Qual foi o impacto? Primeiro, só mandar um grande abraço para o doutor Alexandre Albieri, lá de Goiânia, que entrou e está prestigiando a gente. Ô, prazer, um grande abraço. Na verdade, o que aconteceu? Eu estava num momento muito bom no Palmeiras, né? Tinha um recém me comprado e eu já tinha conquistado um bom espaço ali. E naquela época era muito diferente de hoje. Os atletas quase não participavam das negociações, simplesmente nós éramos comunicados. E foi o que aconteceu comigo. Eu cheguei para treinar de manhã no Palmeiras, aí me chamaram para ir na sala do Nelsinho Batista, que à época era o técnico do Palmeiras. E aí ele me explicou, ele falou, olha, eu fui voto vencido, mas a diretoria ontem acertou com o Santos a negociação do César Sampaio e você está na negociação, você e Serginho Fraldinha, e o pessoal de Santos te aguarda hoje para entrar em acordo com. E no primeiro momento eu te confesso que assim, eu não me via longe do Palmeiras, né, porque eu tinha conquistado um espaço, um respeito grande dos atletas, da comissão técnica e da própria torcida. E foi meio impactante aquela notícia ali. Mas aí, logo minutos depois, eu já assimilei a ideia e eu falei, pô, mas eu também estou indo para um grande clube, que é o Santos, né, tradicionalmente conhecido no mundo todo, e particularmente para mim seria importante, porque pela posição que eu jogava, que era meia esquerda, quase sempre se usava a camisa 10. E eu falei, pô, estou indo para jogar com a camisa 10 do Pelé. Então aquela mística toda foi mexendo comigo e aí a partir dali eu comecei a ficar bem empolgado, motivado e viajei já no mesmo dia para Santos e entramos num acordo rápido. E aí a coisa mais marcante depois foi quando no dia seguinte a gente começou a treinar, eu recebi o material de treino e estava rasgada a camisa. Nossa! E a realidade do Palmeiras era bem diferente na época, muito estruturado e tudo. E eu lembro que eu olhei para o Serginho Fraldinha, ele olhou para mim, tipo assim, cara, e agora? Só que no mesmo momento a gente teve que virar a ficha e falar assim, cara, é a nossa realidade agora, né? É Santos Futebol Clube também muito grande, só que não tinha a estrutura que a gente estava acostumado no Palmeiras. Mas assim, foi realmente forte a impressão, por lado negativo, infelizmente, mas logo depois as coisas foram se normalizando e fui me ambientando, o pessoal me recebeu muito bem, e aí tive um grande período no Santos, foram 5 anos e meio, que realmente me orgulha bastante por essa passagem que foi, infelizmente, por falta de títulos, mas de uma certa forma muito marcante, porque a gente tem um reconhecimento do torcedor até hoje. Sim, e ainda tem os jogadores de hoje que ficam reclamando, às vezes, de um uniforme sujo, de alguma coisa assim. Não sabe o que vocês passavam naquela época, né, o Ranieri? O pessoal ainda brinca. Vixe, passava muitas, né? Conta algumas coisas que vocês passavam naquela época, cara. Um grande abraço, Marcos Paulo, aí, lateral esquerdo, meu irmãozão. Ô, Marcos Paulo. Jogamos no Santos. Grande abraço. No Juventude, um período aqui, é um grande irmão que a bola me deu.
Era o que eu vou te falar. Na época, o Santos era realmente muito forte em termos de nome, Aham. mas tinha uma carência em termos de estrutura física, a condição de trabalho era muito aquém das demais, é, é, fazendo um paralelo aos times de São Paulo, Palmeiras, São Paulo e o próprio Corinthians. E às vezes nós não tínhamos locais para treinamento, não tinha, nós tínhamos que treinar Uhum. na. E nós confrontávamos na época que eu estava com o São Paulo que tinha acabado de ganhar Mundial em 92, depois se tornou bi, o Palmeiras com aquela força e logo em seguida entrou a Parmalat, o Corinthians também sempre muito forte. Então a gente realmente sofreu muito aquele grupo, por isso que eu digo que eu me sinto muito orgulhoso, porque por mais que não tenhamos conquistado títulos com a camisa do Santos, na verdade foi só um título de uma Copa, aquela Copa Denner, talvez você vá lembrar, Uhum. foi em Sim. homenagem a Denner, que ele tinha Ao- recém ao- 94, né? Mas não foi sim. uma isso assim muito significativa, expressiva. Então, o reconhecimento que a torcida tem com a gente hoje, não só comigo, claro, mas com Guga, Índio, Paulinho McLaren, Almir, Axel, Almir. Aqui. pô, orgulho demais, porque eles sabiam que a dificuldade e a realidade nossa era muito difícil. O Sim. Santos era o único clube que jogava em casa, mas viajava, porque nós concentrávamos em São Bernardo Em do São Campo, Bernardo, né? Chácara Nicolau Moran ali, que era na beira da rodovia Anchieta, no meio do mato, não tinha telefone, o orelhão era. Nós tínhamos que caminhar um tempão para poder fazer um contato com a família, só em 94 que chegou o celular. Então, era assim, muito difícil, o Santos não tinha bastidor, sabe? Qualquer situação que acontecia na Federação Paulista ou CBF, o Santos sempre perdia ou era prejudicado. Uhum. Então, assim, foi realmente muito difícil, mas sempre fizemos campanhas muito boas, né? Uma pena realmente não ter marcado o nome na história do clube com um título. Sim. Ah, mas você acabou de dizer o reconhecimento do jogador, dos torcedores contigo naquela época e que prestigia até hoje, cara. Sabe as dificuldades que vocês passavam naquela época? Não tinha essas situações de hoje que um grande staff, esse bloqueio que existia, que existe hoje. Eles sabem de tudo isso, eles sabem reconhecer. O Gordinho Ju perguntou como foi para você reconhecer o Pelé, cara. Gordinho do Ju, torcedor aqui simbólico do Juventude aqui em Caxias do Sul. Para mim foi o ponto mais marcante assim na carreira, né? Algumas situações que eu encontrei com o Pelé, ele foi diretor na época do Santos em 94 e eu lembro que o meu contrato tinha vencido, nós não tínhamos acertado com a diretoria a renovação e aí um dia me chamaram para uma nova reunião, eu subi na sala da presidência do Santos, lá na Vila Belmiro, e não tinha ninguém na sala, eu fiquei sentado, de costas para a porta, né, de entrada, Uhum. frente para a mesa do presidente, e aí eu ouço barulho na porta, eu olho para trás, quem que estava entrando? Só o rei. Eu já tinha estado com ele em outras tantas situações, mas assim, ali ele entrou como um diretor de futebol e íamos tentar negociar a minha renovação de contrato. Pô, assim, da cintura para cima, onde ele me via, eu estava firme, eu estava tremendo, né? Eu passava assim, pô, quantas milhões de pessoas gostariam de estar no meu lugar aqui de frente com o Pelé e ainda mais negociando um contrato, né? E aí começou a conversar, apresentou a proposta e eu não aceitei e aí ficamos na questão, aí uma hora eu cheguei e falei assim, pô, rei, eu chamava ele de rei. Falei, pô, rei, você foi atleta, você sabe a realidade do lado de cá. Uhum. Querendo o seu lado aí, querendo o lado do clube, como parte diretiva agora, mas. E aí eu acho que eu entrei no emocional No dele, psicológico dele. ele cedeu e acabamos renovando o contrato e eu saí dali feliz da vida. Cheguei em casa, contei para minha mãe que tinha renovado, ela já tinha ficado feliz, e aí eu contei com quem que foi a renovação, pô, foi mais ainda, né? E Ô, depois, ô, depois pode com ele, falar. um vínculo legal, porque nós moramos por 8 anos no mesmo prédio em São Paulo. Então a gente sempre seguido se encontrava e falava, lógico, de futebol e quase sempre só de Santos, né? Então a gente Uhum. ficou amigos mesmo, né? Não só aquela relação
de ex-atleta que era no Uhum. Santos. E ficou, assim, para mim, muito marcante isso. O Marcos Paulo, depois que você comentou, ele falou assim que você é 10 fora e dentro de campo e que ele se espelhava muito com você e que você ensinou bastante para ele. Ele sempre comenta isso, inclusive até na batida na bola, vezes que a gente, depois dos treinos, ele pedia uma orientação para bater na bola, como é que se batia, como é que controlava o corpo, e depois já fez uma carreira brilhante. Ele subiu do Júnior no Santos na época, fez uma carreira Uhum. brilhante. Ele fez um gol, inclusive, que eu sempre quis fazer e nunca consegui. Ele fez um gol maravilhoso jogando pelo Santos contra o Corinthians na Vila Belmiro. Chute de fora da área, cruzado, quase no bico da grande área, entrou lá no ângulo, pegou no travessão, entrou. E eu sempre quis fazer esse gol, não consegui, mas ele fez. Você vê, já são 20, quase 30 anos de amizade aí. Um cara extremamente profissional, outro que me orgulha ter como amigo hoje. Poxa, que legal. E falando de Santos, não tem como não falar do jogo do São Paulo, cara, que aos 38 minutos você vai e me mete um gol. Lembra do Gullit naquelas cabeçadas que ele dava fortíssima? É, Você subiu sozinho e cabeceou, cara. Na verdade, eu enganei o Gilmar, que era o zagueiro que estava me marcando, e nós tínhamos essa jogada combinada com o Almir, que foi o ponta que bateu a falta. Mas antes do próprio jogo, foi uma semana, dias antes, muito conturbados, porque o São Paulo não queria jogar na Vila Belmiro. Uhum, Naquela época, o Santos só se manteve forte porque na Vila Belmiro praticamente não perdia. O índice de aproveitamento era na faixa de 90%. E os clássicos, principalmente, quem chegava apanhava da gente lá dentro. E o Santos, nesse clássico, fez por onde manter o mando de campo ali. E, inclusive, o Tele Santana, que era o técnico de São Paulo na época, se recusou a descer para Santos para acompanhar o time do banco de reservas. São Paulo uhum. foi comandado por Joaquim de Moraes, que era o auxiliar do Tele. Auxiliar. E o São Paulo era um timão naquela época. Jogou Palinha, Miller, Cafu, Zete no gol, Pintado no meio, Dinho. E eu não sabia. A minha mãe fez uma promessa que, se nós ganhássemos esse jogo e eu fizesse gol, ela iria parar de fumar. Só que eu não sabia da promessa. E nós fomos para o jogo, eu fiz um grande jogo, foi o mais marcante para mim. O Gordinho do Ju escreveu aí. E ó, o Gustavo Neri entrou. Também o Ô, Gustavo. Gustavo Nery. E esse jogo é o que mais é lembrado pelo torcedor santista, é o gol mais marcante meu pela passagem no Santos. Foi em Uhum, 25 de abril de 93, o Gordinho escreveu. E ganhamos o jogo de 1-0. Eu fiz um grande jogo nesse dia, o time todo, né? Mas eu, em uhum. particular, fiz um grande jogo. E aos 38 do segundo tempo, o Almir bateu a falta, eu ameacei de ir no primeiro pau, o Gilmar foi, eu dei 2 passos para trás, aí eu subi sozinho e foi só escolher o canto e fazer 1-0 e decretar uma grande vitória para a gente, uma grande competição naquele ano. Sim, e aí você falou aquela jogadinha que, para quem não conhece, é o famoso gato, que é você dá o gatinho. Isso aí é jogadinha de salão, que é muito usado, né, no futebol de salão. Fez a jogadinha e fez aquele golaço. E, cara, dali eu acho que deu uma mudada ali na sua trajetória no Santos também, né, cara? Foi. Foi um marcante, foi. Depois eu tive uma sequência muito boa de boas partidas e gols. E daí depois veio o Campeonato Brasileiro, nós chegamos ao quadrangular final, eram 2 quadrangulares na época, mas inclusive não conseguimos a classificação para a final. Né? O nosso grupo tinha o Vitória da Bahia, o Palmeiras, e acabamos ficando em segundo e só foi o Palmeiras de um lado para a final e o Vitória da Bahia de outro. E Uhum. foi o time em si que eu acho que foi o mais marcante que eu joguei. Esse de 93 era muito forte. Tinha Ricardo Rocha na zaga, Júnior, Darcy, Axel, Almir, Guga, Cilinho, Galo, Volante. Nossa, era um timão e infelizmente não conseguimos chegar à final. Sim, e aquele jogo do Palmeiras também, você fez um gol lá que, nossa, você deixou o nego caído sentado lá no chão, cara. Ganhamos 3-1 na Vila Belmiro.
saímos atrás, o Roberto Carlos fez para o Palmeiras de falta no primeiro tempo, logo em seguida o Sérgio Manuel empatou, eu fiz o 2-1 no segundo tempo Uhum. e o Almir fez o 3-1 quase no final do jogo. Gustavo Neto, Almir, meu lateral. ó, Gustavo Neri. Ô, Gustavo, queria você aqui participando do Respeita a Minha História também, viu, velho? Você tem história pra caramba pra contar pra gente aqui. Ô, Ranieri, e a... Ele participa. Oi? Eu organizo com o Gustavo, ele vai participar. Ô, beleza, velho. Valeu. E aí, Ranieri? E aquele timaço, o Almir era o motorzinho do time, né, cara? É que sempre tinha que ter um motorzinho. Aquele cara era terrível, né? Cara, ele carregava o nosso time nas costas. Era impressionante. Como eu gostava de jogar ao lado dele. Tinha uma sintonia muito boa, era um craque de bola, a coisa apertava, era só colocar a bola nele que ele resolvia. Ele segurava, ele protegia, ele esperava o time sair de trás, e faltas, e consagrou o Guga. Guga foi artilheiro do Campeonato Brasileiro em 93, com muitas assistências dele. Cara, fantástico, fantástico. Um cara que marcou demais mesmo assim na minha carreira e na minha forma de jogar com a dele, entrosamos muito bem. E pessoa fantástica, né? Ele é fantástico, fantástico jogar ao lado dele. Verdade. Ó, o Cleiton Oliveira pergunta aqui pra você: qual foi o time que você mais gostou de atuar? Olha, eu tenho uma gratidão enorme pelo Caxias, né? Foi o time que me deu a oportunidade quando criança e virei profissional aqui, me tornei profissional aqui, mas sem dúvida nenhuma pelo tanto de tempo e pela situação, pela história criada, a minha identificação maior é com o Santos, né? Sim. Tenho assim uma simpatia pelo Palmeiras e um carinho pelo Palmeiras ter apostado em mim aqui, que na época era um atleta de só 19 anos e de um clube Uhum. pequeno, médio, e apostou em mim e me deu essa oportunidade. Então não tem como esquecer. Mas de todos, sem dúvida, o Santos para mim é o mais marcante. Verdade. E daí do Professor Santos. Carlinhos Macedo aí, ó. Grande abraço. Opa! Macedo. Ô, Campeão grande moral. abraço. Campeão moral. Ó, deu moral. Grande abraço. E o Gordinho do Ju pergunta aqui, ó. O Juventude que te levou e como foi a sua contratação? Na época era o presidente, era o Walter Dalzotto Júnior, que coincidentemente é o mesmo técnico, o mesmo presidente ainda hoje. E na época tinha um primo meu que trabalhava no clube, né, como coordenador de base, e que me indicou. A gente conhece o Valtinho aqui com o Walter como Uhum. Valtinho, e indicou para o Valtinho. Eu estava fazendo um campeonato paulista muito bom, e aí o Valtinho me ligou. Na época era o Zé Teodoro o técnico, e demonstrou interesse. Foi um acerto muito rápido e foi uma passagem assim, não tão boa quanto eu esperava. A Juventude estava Uhum. na primeira divisão na época, fizemos um campeonato regular brasileiro, mas marcou que eu fiz um gol importante num jogo que ganhamos do Gama 2-1, e aquele resultado ali nos livrou do rebaixamento. Então, de uma certa forma, eu saí relativamente valorizado. Verdade. E do Santos ali deu um pulo ali pro Grêmio, né, cara? Como que foi essa mudança aí de ar de São Paulo para voltar para o Sul? Mandar um grande abraço para o pai do Cleito, que é Santista Roxa, e pediu. Grande Opa! abraço. Então, em 95 eu tive uma lesão no meio do Campeonato Paulista, tive que fazer uma cirurgia no joelho. Já tinha uma negociação que aconteceu entre dezembro e janeiro daquele ano. O Santos queria me contratar, o Grêmio queria minha contratação. Não houve acordo entre as diretorias e eu acabei permanecendo no Santos. E aí tive essa lesão. Nesse meio tempo, o Grêmio jogou o Campeonato Gaúcho, foi campeão e conquistou a Libertadores da América. E depois da conquista, houve aí sim um acerto entre as diretorias e eu vim para o Grêmio. Foi a única Uhum. contratação do Grêmio para a disputa do Mundial em Tóquio, mas eu vivi um momento assim clínico, não 100% ainda, fiz
impressionante e estou te ouvindo. Desculpa, pode continuar. Então, e aí, a final em Tóquio, o time perdeu para o Ajax, eu acabei não viajando, mas perdeu nos pênaltis, mas jogou desde os 15 minutos do segundo tempo com um jogador a menos, então jogou os 30 minutos finais do segundo tempo, mais a prorrogação toda com um a menos, e conseguiu levar a disputa para os pênaltis e infelizmente perdeu, mas assim, perdeu de cabeça erguida e perdeu de pé. Sim, sim. Jogando de igual para igual, né, cara? Pois é, foi. O Ajax era um timão também. Mandar um grande abraço para o Gedeon, um amigo meu lá de Goiânia, o Leandro, e para toda a fuleiragem lá, que é o meu grupo de amigos, meus grandes amigos lá de Goiânia, estão todo mundo aí prestigiando a live. Que legal, velho. Isso daí é coisa fantástica. A gente está conversando, de repente entra as pessoas que às vezes a gente não tem o contato diário e vai passando. Ontem mesmo eu tava fazendo com o João Paulo e o Birubiru entrou, velho. E os dois batendo mó papo, mó barato, cara. E era o aniversário do Birubiru, aí foi uma palhaçada. Isso é o mais legal de todo de live, cara. E vamos seguir aí. Aí no Grêmio. Mobilizei um monte de... Oi? Oi. Pode falar. Não, então, eu mobilizei um monte de gente. O Rodrigo Mendes também, um amigo meu, agora prestigiando. E, bom, os caras se interagem com a gente, é legal. Muito bacana, cara, muito bacana. Eu vi até suas postagens lá, é isso aí. A live é isso. Que a galera não de calça curta, a galera com as lives, acostumado, né, Ranieri? Porque nós não somos desse tipo de geração, né? Mas tem que adaptar de qualquer jeito, né? A gente era jogador raiz. Né? Eu brincava na época do Santos, era torcida raiz e o campo sem raiz, porque o gramado da Vila Belmiro era sofrido. Meu Deus, isso daí era um ponto que eu ia te comentar. As diferenças que você vê hoje, né? Dos campos de hoje, das arenas de hoje, para os campos que vocês jogavam, cara. Muita diferença. E principalmente falando de Santos, porque quem viu naquela época o gramado que era da Vila Belmiro era uma coisa absurda. Hoje é um tapete. A maioria dos gramados hoje são muito bons, até do interior do estado. E na época a gente sofria demais com isso. Né? Eu até reclamava muito porque quem estava organizando o campeonato e fazendo tabela e horário de jogos e gramado, assim, eles não se preocupavam, porque estava dentro de uma sala com ar-condicionado ligado. Era simplesmente só colocar a caneta de como ia ser feito, onde ia ser feito o jogo, de que forma, e efetivamente cuidar da qualidade, porque, ou não, um gramado bom faz com que você tenha um rendimento melhor, a qualidade do jogo melhore, e para quem assiste fica melhor, né, para ver. Mas sofríamos muito, era uma época realmente muito diferente, e a evolução, felizmente, aconteceu, né, em muitos sentidos. Né? Então o futebol está muito mais profissional, condição de trabalho muito melhor. Isso só não joga quem não quer ou quem é muito ruim. É verdade. E o pior é que ainda entra, eu comento sempre que na sua geração raiz, que também foi a que eu assisti muito, a diferença é muito gritante de futebol de hoje. Sendo que vocês não tinham a estrutura, mas tinham o futebol. Hoje tem estrutura, mas falta futebol. Agora eu não sei se foi pelos obstáculos que vocês passaram, e aí o futebol vinha na sequência, e o que a galera hoje não sofre esse tipo de obstáculos, né, cara? Na verdade, na época, o que se priorizava era a qualidade técnica. Realmente, os times se diferenciavam por isso, né? Pela condição técnica que fazia com que uns andavam mais do que os outros. Hoje, basicamente, virou muito físico, o futebol ficou muito feio para se assistir, a condição física prevalece, a mudança de lei interferiu bastante, porque hoje os clubes precisam meio que prematuramente atropelar o processo de colocar o jogador já da base no profissional para tentar uma venda, e 90% dos atletas chegam no profissional já com inúmeras carências de fundamentos, de cabeceio, de chute, de passe, coisa que na minha época
era muito trabalhado na categoria de base. Você chegava já melhor condicionado para o profissional. Hoje não. A gente entende que houve uma evolução, muitas coisas melhoraram e tudo, mas efetivamente o que é melhor no futebol, que é a condição técnica dos atletas, ela ficou meio que esquecida e colocada em segundo plano. É bem por aí. Ó, o Marcos Paulo colocou lá sobre o jogar na Vila, que sempre falei que o Santos naquela época, quando classificava, não jogava semifinais na Vila. Ouviu aí Eu não te ouvi. a do Marcos Paulo? A do Marcos Paulo, você ouviu? Não, só ouvi o início falando da dificuldade de jogar na Vila e depois na fase final mudava. Eu acho que foi isso, mais ou menos. Isso, foi isso, foi isso. O Marcos Paulo falou que sempre falava isso. Pois é, era essa questão que eu falei anteriormente dos bastidores. O Santos não Sim, tinha política, né, sabe, de manter. O mando de campo era na Vila Belmiro, então o seu estádio uhum, era seu campo, tinha que ser jogado ali. E o Santos sim, crescia muito ali, tinha uma simbologia, uma atmosfera entre torcida e química, entre torcida e time que era muito forte. Então o Santos dificilmente perdia ali. Se nas inúmeras oportunidades que foram feitas essas mudanças, se o Santos mantivesse ali, com certeza os resultados seriam diferentes. sim. E o menino perguntou ali qual foi a sua experiência de jogar no Juventus da Moca. Pô, Juventus eu guardo com carinho a passagem, cara. Foi um campeonato paulista bom que a gente fez. Financeiramente foi o contrato de maiores valores que eu fiz no Brasil. O Juventus foi um dos únicos 4 clubes que me pagaram certinho. Tudo que foi combinado em contrato foi o que pagou. E, na verdade, em janeiro de 97, o Santos fez uma negociação com o Cruz Azul do México Uhum, e acertou a minha para lá. Só que o Campeonato Mexicano estava em atividade e eu não podia ser inscrito naquele momento. E o Cruz Azul daí me liberou para que eu encontrasse um clube para jogar até junho. E isso já era final de janeiro, o campeonato já tinha iniciado e eu acabei acertando com o Juventus no início do Campeonato Paulista. Eu já tinha jogado 2 jogos e acertei até junho para ficar no Juventus disputar o Campeonato Paulista. A gente fez um campeonato relativamente bom, mas ficou marcado isso, porque foi impressionante o tratamento deles, cumpriram tudo que foi combinado, tudo religião, foi uma coisa que marcou demais. Tínhamos um grupo legal ali e, pô, guardo com carinho. O Juventus tá aqui no coração. para você ver como é estranho, né? Os grandes ainda faltam alguma coisa de estrutura como grande, lidar como grande, e o Juventus da Moca foi o que mais cumpriu com todas as coisas que falaram para você, que fizeram para você, com contrato alto, cumpriu tudo direitinho. Como que pode, né, cara? Tudo, tudo, tudo. Foi impressionante, porque na época o clube social do Juventus lá na Moca tinha 96 mil sócios. Foi uma coisa que me marcou muito. E, pô, foi impressionante. Tudo que foi combinado, condição de trabalho era legal. A gente treinava, a maioria das vezes, ali no próprio campo do Uhum. na Javari. E, cara, financeiramente, assim, não tenho o que falar do Juventus. E a condição de trabalho muito boa. Realmente me surpreendeu até, porque a gente sabia de algumas coisas, mas viver o dia a dia sempre é diferente. Falaram aqui do gol do Denner, se você estava em campo. Infelizmente estava. E até o Denner resolver jogar, eu muito possivelmente talvez fosse eleito o melhor jogador em campo. Que eu tinha, no primeiro tempo, fiz um primeiro tempo muito bom. Nós estávamos ganhando o jogo de 1-0, gol do Neizinho, se eu não me engano, acho que foi do Neizinho, de cabeça. E no segundo tempo, aos 15 do segundo tempo, eu fiz um gol de falta. O Carlos era o goleiro. Abrimos 2-0, a torcida do Santos lotou o Canindé aquele dia. E daqui a pouco, dos 25 minutos em diante, o Neguinho já resolveu jogar e botou o jogo no bolso. Viraram 4-2 com aquele golaço que ele fez. Driblou todo mundo. Por mais que tenha feito falta no Índio,
ou no Silva, não lembro. Eu lembro que ele deu um braço, meteu a mão no rosto de um deles e entrou na área, driblou o Gomes e acabou fazendo gol. Foi um jogo realmente muito bonito, impressionante o que ele jogou. Infelizmente, para o nosso lado, que saímos derrotados. Era impressionante. O que esse cara jogava era. Eu acho que se ele tivesse aí por qualidade aí, eu acho que seria tipo um Messi ou um Cristiano Ronaldo da vida aí com milhares de prêmios como o melhor do mundo, cara. Muito provavelmente seria. Um abraço ao meu amigo Geraldo Panata, entrou aí. Um grande amigo de Pô, longa data de Caxias. que legal, cara. Que bacana. E a passagem do Botafogo de São José do Rio Preto e Vasco da Gama? Botafogo foi muito marcante para mim. Eu fui, ó, meu afilhado Bruno entrou, hein? Ô, grande abraço, Bruno. Botafogo foi muito marcante a passagem que eu tive lá, em termos de jogar bem, fazer gols, uma campanha muito boa. Adoro a cidade, fiz inúmeros amigos que mantenho até hoje. Família Saque lá, do Maurinho, da Rê, que são, poxa, são minha família. Eu fui emprestado pelo Santos para disputar o Campeonato Paulista. Cheguei no Botafogo, naquele ano eram 16 clubes do Campeonato Paulista, você jogava Uhum. turno e retorno. E já tinha jogado 5 jogos, o Botafogo era a lanterna do campeonato. E dos outros 25 jogos restantes, eu joguei 23, fiz 13 gols, e na geral nós terminamos em 7º lugar. Só ficamos atrás dos 4 grandes de São Paulo, a Portuguesa e o Guarani. E depois veio o Botafogo numa campanha de recuperação muito boa. Foi assim realmente muito marcante a campanha que a gente fez, um grupo de trabalho muito bom, e eu consegui deixar uma história legal lá. E a E aí, passagem do Vasco, né? é, aí eu ainda pertencia ao Santos, voltei para Santos, treinei com o pessoal que estava. Na verdade, não é nem o grupo, o Santos não deixava a gente treinar. Quem não iria fazer parte do grupo de jogadores, então a gente treinava à parte, e aí 2 semanas depois houve um empréstimo para o Vasco, para disputar o Campeonato Brasileiro e a Copa Comebol na época, que hoje vem a Uhum. ser a Copa Sul-Americana, né? E eu tive uma passagem muito boa pelo Vasco, gols importantes, jogos decisivos, e eu lembro que na época ia terminando o contrato, o Vasco fez uma proposta para o Santos para compra, em definitivo. O meu passe estava estipulado na época em US$ 1 milhão. O que eu soube é que o Vasco chegou até US$ 800 mil e não houve acerto com a diretoria do Santos. E 2 semanas depois o Santos me vendeu para o Cruz Azul do México aí por US$ 350 mil. Né? Coisas que não. E uma negociação até hoje que não se concretizou porque eu não fui para o México, não assinei contrato nenhum com o México, não sei o que aconteceu. O clube mexicano pagou parte do meu contrato, mas eu não tinha assinado nada. Pagaram direitinho o Santos. E aí, quando terminou o Campeonato Paulista pelo Juventus daí, em junho, eu estava com a mala pronta para viajar para o México e não tinha satisfação nenhuma, posição nenhuma para o clube. Acabei entrando com pedido na CBF e na. Ó, o Vander, que jogou comigo na Ponte Preta, entrou aí. Grande abraço, Vander. Ô, grande abraço, Wander. Baita jogador. E aí, o que aconteceu? Eu entrei com pedido na CBF e na FIFA para saber da minha situação, porque não tinha um contrato em vigência com o Cruz Azul, eu não tinha assinado nada. E aí, em dezembro, eu ganhei, eu não sei se eu digo ganhei a causa, mas eu fui comunicado pela FIFA que eu estava livre. E a partir Uhum. daí eu comecei a peregrinar, disputei o Campeonato Paulista daí em 98 pela Matonense, fiz um campeonato excelente lá. Fui o artilheiro, de fato, do Campeonato Paulista, mas não de direito, porque no meio do caminho, o Eduardo José Fará, que era o presidente da Federação Paulista na época, ele zerou Uhum. os gols da primeira fase, porque os 4 grandes de São Paulo e os 4 grandes do Rio não participavam da primeira fase dos campeonatos estaduais. Né? Eram 2 Uhum. grupos de 6, classificavam-se 4 em cada grupo, e os 2 de cada grupo disputavam o quadrangular do que a gente chamava rebolo, que era quem ia rebaixar. E esses outros 4 iam para a segunda fase, e aí sim os grandes entravam na disputa, ficavam mais 12 times. E eu fiz 8 gols na primeira fase,
e entre a semana que terminou a primeira fase e iniciou a segunda, o Fará mudou tudo e zerou os gols da primeira fase. E aí na segunda fase eu acabei fazendo mais 6, então totalizou 14, e na Uhum. verdade, na história, o artilheiro é o França do São Paulo com 12 gols. E aí seria você fácil, cara. Ó, o Vander falou assim, ó, foi um prazer jogar com você, craque. Ele, o Vander me ajudou demais. O que essa criança corria, o que jogava era impressionante. Grande abraço, Vander. Desses tempos todos, cara, eu sempre peço uma, se der pra falar, fala que pode falar, alguma resenha que marcou na sua vida, assim, de engraçada, aí, algum fato engraçado aí, de todos esses times que você passou, de todos esses clubes aí. Cara, o mais marcante, assim, o que mais quebrava era o Macedo, né? O Macedo jogamos junto no Santos e depois no Imagino. Vasco, em 56. Tinha o armário dele no Santos lá, que cada armário tinha o nome de cada atleta, né? E ele sempre chegava atrasado, todos os dias. E aí eu mudei na plaquinha dele lá, eu botei mais cedo, para ver se ele melhorava. Não tinha. Assim, ele quebrou em números, cara. Eu lembro que na época a gente estava no Santos, teve a Copa América, aí o Brasil tinha ganho do Peru de 8-0, se eu não me engano, aí no dia seguinte ele chegou, ele colocava a mão na boca assim para falar, assim, quero ver o Brasil pegar a Holanda. O Macedo, é Copa América, só os times aqui da Sul-Americana. E aí depois ele falava essa questão de jogar na Vila Formosa. Falei, Macedo, a Vila Belmiro é a Vila Famosa. Cara, era uma lenda, era uma lenda. O Vasco, uma época, ele falou que ele queria jogar triplo na Mega Sena. Eu falei, pô, cientismo, é na loteca. Ele foi. Nós estávamos no Vasco e eu era o único atleta que aceitava concentrar com ele, porque ele tinha medo do escuro, ele só dormia de luz acesa. Então eu tinha que esperar ele pegar no sono. Aí depois de um tempo aí eu ia apagando as luzes para conseguir dormir, mas aí no meio da madrugada ele acordava, acendia tudo de novo, e aí ele pegar no sono de novo, pô, até que chegou uma época que eu não aguentei mais. Mas uma tarde a gente estava concentrado para um jogo, e aí bateu na porta, eu fui ver quem era o mensageiro do hotel com uma encomenda, para o senhor Macedo. Aí entreguei para ele, aí era aqueles canudos de arquitetura, engenharia, sabe? Aí abriu aquele canudão lá, era grandão, aí começou a abrir assim a planta em cima da cama dele, assim, e aí começou a botar a mão na boca, falou assim, não, mas ela errou, mas ela errou. E eu tô olhando um olho na televisão e um olho nele. Eu falei assim, vai vir alguma gafe, né? Porque ele quebrava. Ele falava baixinho, mas ao mesmo tempo um som que eu conseguisse ouvir, porque ele queria que eu Uhum. tomasse a atitude. Aí eu não dei o braço a torcer, deixei ele sofrer um pouquinho. Aí falou assim, Rani, vem cá. Falei, o que houve? Falei, ó, é o seguinte, eu comprei uma casa lá em Americana e agora eu comprei um terreno do lado. E eu pedi lá para o engenheiro fazer uma planta, um projeto, que eu quero a garagem embaixo e um salão de festa em cima. Mas ela errou aqui o projeto. Eu falei assim, mas como assim? Não, vem ver, vem ver. E aí eu olhei aquela planta assim e já detectei na hora. Estava piso superior e piso inferior. Aí ele achava que era um do lado do outro, ele achava que era no espaço dele, do terreno dele. Aí eu falei, não, Meu Deus. que é isso aqui embaixo, que é a garagem, né? A garagem embaixo, ele é. Falei, então, e aqui em cima é o salão de festa que você quer, então esse vai em cima dele. Falei, ah, agora ela acertou. Eu falei, ah, cara, era impressionante. Teve a passagem dele com o primeiro carro que ele comprou, ele foi de São Paulo para Americana, ele jogava no São Paulo, e na época o hospedagem não tinha cancela que tem hoje. Só É. tinha o semáforo lá de luz verde ou vermelha Uhum. para verificar se o guichê estava aberto ou não. Ele passou lotado porque estava verde, ele achou que era igual o semáforo de rua. E aí na frente a polícia parou ele e aí ele não sabia. E até a polícia isentou ele de pagar a multa. Cara, cada uma que. O Macedo era o melhor de todos, né, cara? Pô, um coração maravilhoso. É um cara fantástico. Muito Que gente boa. bacana, velho.
Essas são as vivências. Ó, o Cleiton perguntou acho que 3 vezes. Teve É, seleção? na verdade, só fui convocado para a seleção paulista, seleção carioca em 96, num confronto contra a seleção paulista. E voltando um pouquinho, me disseram, tá, que em 1990 eu era nome certo na convocação do Leão, na final do Brasileiro de 1990, Uhum, porém, eu não estou cravando que é uma certeza, que me falaram, porque na época eu estava emprestado do Caxias ao Palmeiras sem passe estipulado. uhum, Então, me disseram que foi um pedido da diretoria do Palmeiras para não me convocar, porque, claro, evidentemente iria existir uma valorização e aí, uhum. consequentemente, o valor seria maior para a compra. E aí eu não fui convocado porque muito em função disso, porque realmente fiz uma campanha excelente, ficou entre eu e Éder Lopes, eu acho que era um volante do Atlético Mineiro, acabou ele sendo convocado, e aí depois da apresentação ele acabou se machucando, aí cogitou-se de novo a minha convocação e ela não aconteceu e não convocou nenhum outro atleta. Ó, o Marcos Paulo fala do Macedo lá de um carro, no Eclipse que ele comprou. Mitsubishi. Ele nunca chegava no horário, e o dia que ele comprou esse Eclipse, ele foi o primeiro a chegar, só para mostrar o carro. E aí depois lá o Tele deu umas quebradas lá, né, neles, porque o Tele não aceitava esse tipo de situação, né, cara? E ele fez aquelas tranças, né, cara? Ficou 7 horas no salão de beleza lá e quando chegou pro treino, o telefone falou assim, aqui você não joga, pode tirar, não precisa muito voltar. E aí teve que tirar. E aí depois disso daí, o que mais, voltando ao início do que a gente tava brincando, o que vale a pena é toda essa amizade que fica de todos esses jogadores que você guarda no coração até hoje, né, Ranieri? Isso é muito marcante e eu percebo, sinto, e como eu trabalho com futebol hoje, a gente sempre pergunta, hoje está muito diferente, os grupos de jogadores estão muito, como é que eu vou te dizer, cada um por si. Na nossa época Uhum. era muito homogêneo, era muito amigo, se encontrava seguido, sabe? Tinha jantar, almoço, depois de jogo todo mundo se encontrava, a gente debatia até sobre jogo, o que erramos, o que podia fazer melhor. Hoje eu percebo que é uma frieza total, é cada um por si, termina o jogo, vai embora, sabe? E acho que isso faz falta, porque queira ou não, indiretamente isso ajuda no desempenho em campo depois. Mas percebo Verdade. que isso não acontece, isso está muito diferente do que era a nossa época. Verdade. Cara, infelizmente está acabando o respeito à minha história. Meu, sensacional você, cara. Suas histórias, as brincadeiras com o Marcelo, cara, muito boa mesmo. De verdade, de marcante demais, cara. Eu queria te agradecer, mas antes disso, aqui a gente tem uma brincadeira que eu faço 5 palavras e você fala o que vier na sua cabeça, beleza? Beleza? Então vamos lá. Família, Tudo. futebol, Minha vida. Vila Belmiro, Templo sagrado, me orgulho muito. Cara, jogar ali, eu vou aproveitar, não é só uma pode falar, palavra. pode falar. Jogar na Vila Belmiro, jogar com a 10 no Santos é uma simbologia, é místico o negócio, assim, é muito orgulho mesmo, cara, sabe? De ter o nome gritado da torcida ali, pô, é fantástico, sem dúvida. A outra era a 10 do Santos, mas aí você já concluiu. Eu vou te contar uma história assim também, não seria só uma palavra, mas não tem como não falar. Eu estreiei no Santos dia 24 de julho de 91, Santos 1, Novo Horizontino 1, na Vila Belmiro. E quando eu cheguei de volta no vestiário, eu sentei em frente ao meu armário, aí eu tirei a camisa, peguei a camisa, olhei para ela, olhei para o distintivo do Santos assim, e aí eu conversei com Deus e falei assim, olha, se eu morrer amanhã, se eu morrer depois de amanhã, eu quero te agradecer por tudo, porque eu vou morrer realizado por ter jogado no Santos e ter jogado com a 10 do Pelé. Então, assim, foi meu agradecimento. Felizmente, isso não aconteceu ainda, mas essa simbologia toda de ter vestido a camisa 10, eu joguei com 146 jogos no Santos, 32 gols. Então, é uma história que eu me orgulho. E para finalizar, Guga.
Meu compadre, o Taian participou aí da nossa live, meu afilhado, grande amigo, a família dele, Jaque, Tainara, Tayane, fantástico. Jogar ao lado dele foi sensacional, me deu muito bicho. Ele fez 74 gols com a camisa do Santos. É um cara que, pô, falar dele é fácil e ao mesmo tempo é difícil, porque podem faltar palavras pelo ser humano que é e pelo profissional que foi. Cara, não tenho palavras para agradecer aí essa 1 hora que a gente está num bate-papo delicioso Ah, aqui, cara. pô, que legal, passou rápido. Quando é bom, passa rápido. Passa muito rápido. E queria agradecer a todos os seus amigos que entraram aí para ver a sua história, a sua trajetória aí também. E alguns aqui depois eu vou querer o contato aí, principalmente aí, Marco. Alguns aí eu vou te falar no particular. Marcos Paulo, Barbiroto, o Gustavo Neri. Gustavo Neri. Não, eles estão convocados, eles não vão ser convidados. Deixa comigo. Pode deixar. Muito obrigado, viu, meu irmão? Um grande abraço, viu? Parabéns pelo trabalho aí, muito legal. Bacana, muito obrigado. Um grande abraço aí, se cuida. Você também. Tchau, queridos. Até mais.